Boa tarde, eu estou aqui com meu amigo e colega Marcelo Fischbach. O Marcelo fez o mestrado e o doutorado dele na Universidade Federal de Santa Maria. Ele fez um estágio de doutorado sanduíche na Universidade da Flórida. E ele hoje é professor do Instituto Federal Farroupilha em Uruguaiana. E neste ano, a partir de agora, 2024 até meados do ano que vem, o Marcelo vai estar fazendo um estágio pós-doutoral aqui na URGS. Então a gente vai aproveitar a presença dele aqui para algumas aulas, cursos, e hoje eu estou entrevistando ele a respeito de um artigo que ele escreveu na revista Philosophical Psychology. A revista foi publicada numa edição desse ano. Na verdade, o artigo já tinha sido aceito para publicação em 2022. Essa é uma revista de alto prestígio internacional, então é uma publicação muito importante do Marcelo e que merece assim, ser lida e prestigiada aqui para todos nós. O Marcelo também tem outras publicações em revistas internacionais. Depois eu vou indicar o blog dele, onde ele tem lá o material que ele tem produzido. Então, hoje a gente queria falar desse artigo. Então, Marcelo, tu podia falar um pouco do contexto, enfim, com quem tu está discutindo, qual é o contexto assim, da produção desse artigo? Certo. Obrigado, Rogério, pelo convite, né, por também aceitar supervisionar aqui nesse período do estágio pós-doutoral. Esse artigo, a discussão de fundo dele é uma discussão sobre uma tese que ficou conhecida na literatura como o ceticismo sobre a responsabilidade moral e também ceticismo sobre o livre-arbítrio. Esses dois temas são discutidos em conjunto. Alguns autores, nesse caso eles aparecem no resumo do artigo, o Dirk Perlbaum e o Greg Caruso, eles ficaram conhecidos na literatura por serem os principais defensores dessa tese cética, que consiste em dizer basicamente que nós não somos moralmente responsáveis e nem livres, no sentido que nós geralmente pressupomos que somos, e num sentido que, segundo eles, é importante para legitimar, para justificar várias práticas, que nós podemos chamar de práticas de responsabilização, que incluem vários aspectos da nossa vida cotidiana, da nossa interação entre seres humanos uns com os outros, e também o sistema punitivo, o sistema penal, no modo geral, segundo eles, depende dessa aceitação de que nós somos livres e moralmente responsáveis em um sentido, que eles definem. Vamos por partes, então. A primeira é essa ideia de que a tese cética com relação ao livre-arbítrio e à responsabilidade. Então, tem alguns filósofos que vêm sustentando esse tipo de tese, mas é uma tese também que vem se tornando razoavelmente popular entre cientistas meio filosofantes. Então, por exemplo, há alguns anos aqui na URGS mesmo houve uma palestra de um professor da genética que defendeu isso aqui num evento aqui organizado aqui no Departamento de Filosofia. E mais recentemente, acho que esse ano passado, foi publicado o livro do biólogo americano Sapolsky, Robert Sapolsky. Robert Sapolsky é o autor de um livro muito bom sobre o comportamento humano desde o ponto de vista biológico. O livro foi traduzido em português, se chama Comporte-se em português, em inglês o título é Behave. E agora este ano ele publicou um livro dizendo exatamente isso, que a ideia de liberdade ou de responsabilidade, nos termos assim clássicos, é ilusória, uma ficção. E essa é uma tese assim, que vem aparecendo recorrentemente na história da filosofia. Alguns behavioristas defenderam isso, o Skinner tem um livro cujo título é O Mito da Liberdade. Então não é uma tese assim, incomum, mas é uma tese altamente contraintuitiva, ela contradiz as nossas
as nossas, enfim, isso é a maneira da gente viver as nossas crenças assim comuns, né? Então tem isso. Não é exatamente isso que tu está contestando no artigo, certo? Certo. Existe uma tradição, né? Existem várias correntes, essa é uma tese que surge e ressurge em vários momentos. A gente tem com a neurociência, por exemplo, né? A gente teve os estudos do Benjamin Libet na década de 80 que foram discutidos por várias décadas, continuam sendo discutidos em termos do possível impacto disso, né, para essa ideia de liberdade que nós pensamos que temos ou parecemos pressupor que temos no nosso cotidiano. Então, esses autores, eles, de alguma maneira, né, eles estão situados também nesse contexto em que se acirrou ou se acentuaram as discussões sobre liberdade, sobre a existência da liberdade, se nós somos realmente livres, mas os argumentos principais deles não são baseados, né, nesses dois autores em particular, não são baseados especialmente em resultados empíricos, né, numa maneira mais substantiva, são argumentos mais filosóficos, discutindo uma concepção de liberdade e de responsabilidade que, segundo eles, está na base do debate tradicional em filosofia sobre a compatibilidade ou incompatibilidade entre livre-arbítrio e determinismo. E nesse sentido, na esfera da responsabilização, eles chamam uma noção de merecimento básico, que seria aquilo que repousa numa concepção talvez incompatibilista de liberdade. Né? Quer dizer isso basicamente assim, no fim das contas, quando alguém merece uma resposta, tanto positiva quanto negativa, né? Esses dois pontos estão ligados na ideia de responsabilização, mas a gente costuma discutir o aspecto negativo. Então, responsabilizar alguém por uma ação negativa é criticar o que a pessoa faz, reprovar, expressar reprovação e, nos casos mais graves, buscar a punição no âmbito penal para essas ações. Mas a gente teria também no âmbito positivo, né, o elogio, o agradecimento, né, a premiação, a recompensa, como formas de responsabilizar as pessoas por aquilo que elas fizeram de positivo, né, que nós avaliamos positivamente. A ideia de responsabilidade como mérito básico é a ideia de que o que justifica essas respostas, o elogio, a crítica ou a punição, é o fato de que a pessoa que agiu, né, positivo ou negativamente, merece aquilo em virtude simplesmente do que ela fez e em virtude dela ter, no momento que fez domínio sobre o que ela estava fazendo, ser livre para escolher agir ou não daquela maneira. Então, o argumento desses autores que tu está criticando aqui é o Derek Peribon e Caruso, Greg Caruso. Então, o argumento deles é que se nós somos céticos com relação ao livre-arbítrio e à responsabilidade, como alguns parecem ser, eles são, então segue-se que a gente não pode nem elogiar, nem punir ou responsabilizar alguém por ter feito alguma ação. E eles, então, propõem, com base nesse argumento, uma modificação das nossas práticas de responsabilização penal. Então, não sei se tu quer falar um pouco mais disso. Qual que é o argumento dele? Seria uma implicação prática dessa tese cética, justamente, né, que nós perdemos a justificação mais importante para essas respostas, especialmente no caso das respostas negativas, a punição penal, que seria o caso mais grave. Mandar alguém na prisão. Isso. Certo. Então, nós não podemos impor um ônus, um custo a essa pessoa em nome dela merecer aquilo em virtude de ter agido mal no passado. Essa justificação está excluída se o cético estiver correto quanto à negação da responsabilização. E aí o que eles propõem é que, a gente fica com algumas alternativas. Uma seria tentar justificar essas práticas em termos que não são retributivistas, né? Uma justificação talvez consequencialista, mas isso teria que ser assim, algo... Não é a primeira opção, né? Isso seria só se fosse inevitável, mas o ideal seria, dentro da perspectiva cética, que a gente não tivesse que impor voluntariamente, assim, da minha perspectiva, eu posso dizer que voluntariamente ou livremente impor concepções, uma punição, um ônus, né, para a pessoa que agiu mal. A gente deveria tentar prevenir, né, tem um foco na prevenção do crime, a prevenção da violência, e não, né, justificar a detenção. Depois seria assim, sempre como um segundo recurso, algo a ser evitado tanto quanto possível. Sim, é interessante, eu penso, porque é basicamente a mesma coisa que o Robert Sapolsky está propondo, só que, claro, os argumentos dele são mais assim, biológicos, empíricos,
E esses autores aqui têm uma argumentação mais assim, filosófica, mas é basicamente a ideia de que, dado que as pessoas não podem ser responsabilizadas, então elas também não podem ser punidas, e o nosso sistema prisional tem que ser um sistema educacional ou clínico, né, para promover, digamos assim, enfim, permitir que a sociedade funcione minimamente. Sim. Então é uma argumentação de tipo consequencialista. Né? Sim. Tá. Então, qual que é o teu argumento em resposta a essa tese deles? Nesse artigo, a ideia principal foi avaliar do ponto de vista empírico, experimentalmente, uma das implicações dessa parte sobre justamente o impacto prático dessa tese cética, que seria, assim, acho que o coração das implicações práticas da tese cética é que nós deveríamos reduzir quão severas são as punições, né? Tornar as punições, assim, evitar elas tanto quanto possível, e se a gente não pode evitar completamente, torná-las o mais brando, né? Mais brandas, tão brandas quanto possível. Só que isso é uma tese que depende da implementabilidade disso, né? A viabilidade disso é uma questão empírica, se nós seres humanos conseguimos viver de uma maneira que leve isso a sério. E o que vai ser o resultado principal desse artigo é dizer que, bom... É importante chamar a atenção para isso também, que o Marcelo elaborou, isso não é tão comum, né, nos artigos de filosofia, ter uma pesquisa empírica no meio para parte da tua argumentação. Então é bom tu mencionar isso também, Marcelo. Certo, isso é parte, talvez, assim, uma das maneiras de olhar para isso é como parte desse grande movimento, né, que a gente teve na filosofia nas últimas décadas, da chamada filosofia experimental. Entrou bastante nesse debate sobre responsabilização, sobre livre-arbítrio, mas aqui talvez seja um pouco assim, já um pouquinho mais afastada daquele núcleo da filosofia experimental das primeiras gerações. Aqui a ideia é averiguar, bom, assim, quais seriam como que a pessoa comum, digamos assim, como que ela encararia, né, uma proposta de viver, né, ou de que a nossa sociedade implementasse a punição de uma maneira diferente de acordo com essa proposta cética. E parte da razão pela qual isso é importante é porque nós vivemos, né, as definições sobre o sistema punitivo, por exemplo, elas dependem de alguma maneira do apoio popular, né? O direito, ele precisa, em alguma medida maior ou menor, ele responde a demandas populares. O trabalho legislativo, ele é indiretamente, né, controlado, influenciado pelo voto popular, e isso então gera uma questão para a posição cética. Bom, se alguém quiser implementar essas modificações, quem vai ser, né? E como essas pessoas serão eleitas, né? E se essa modificação é tão diferente da maneira como as pessoas pensam, bom, qual é a perspectiva de que realmente se implemente algo nessa linha, né, sugerida pelo cético? Sim, então qual foi o resultado? Como é que foi? Fala um pouco da pesquisa que tu fizeste e quais foram os resultados. Certo, então esse é um estudo experimental, e a ideia do experimento é que nós possamos averiguar de alguma maneira relações de causalidade, né, para fazer um experimento parecido aqui, né, com um modelo que se usa, por exemplo, para testar vacinas, né? Um grupo vai tomar o placebo, outro grupo toma a vacina, está sendo testado, e a gente compara os resultados, né, em alguma variável de interesse. Nesse caso aqui foi feito então o teste principal foi para ver se a gente, manipulando o quão efetivas as pessoas pensam que a punição é em termos de prevenir a reofensa, né, ou a reincidência criminal, se manipular quantas pessoas acreditam que a punição é efetiva em prevenir a criminalidade, se isso tem um impacto, em primeiro lugar, sobre o quão fortemente elas desejam, né, que os criminosos sejam punidos, e, em segundo lugar, aqui, como outras variáveis que foram medidas, crenças sobre livre-arbítrio e responsabilidade moral. Então, a ideia aqui era que, com base em outros resultados que a gente já tinha na literatura, a gente tinha, assim, condições de
perceber que a maneira, o quão fortemente as pessoas querem que os criminosos sejam punidos, isso depende do quanto elas acreditam que a punição ela é efetiva, né, em termos de coibir aqueles comportamentos que são considerados inadequados. Então tem um raciocínio consequencialista, tu acha isso? Que é isso? Tem um raciocínio consequencialista que faz um tipo de raciocínio que faz parte do senso comum. Certo. Moral. A maneira como as pessoas olham para o sistema punitivo e para as práticas de responsabilização parece incorporar junto, né? Então não é simplesmente, vamos mandar uma pessoa para prisão porque ele fez uma maldade, ele merece ser punido, mas tem também qual é o efeito disso na sociedade, né? Se a pessoa, em sendo presa, isso vai ter um efeito na diminuição da criminalidade na sociedade, porque se não tem nenhum efeito, então certo. Talvez não... Tanto do próprio indivíduo, né, quanto da sociedade do modo mais geral. E o que os céticos eles fazem, eles tentam isolar e concentrar simplesmente nesse aspecto retributivista, né, de punir simplesmente em virtude do que a pessoa fez e de que maneira ela fez aquilo. Mas, então, a minha perspectiva é que essas duas coisas elas funcionam ao mesmo tempo. A gente tem na maneira como a gente responde, né, as respostas características da responsabilização elas são baseadas ao mesmo tempo em considerações sobre mérito e considerações sobre as consequências, né? Inclusive, assim, se a gente está incomodado com um vizinho que a gente acha que está passando dos limites em algum ponto, né? A gente não vai julgar ele simplesmente com base no que ele fez, né? Talvez se a gente vai criticar ou não dele, depende do que a gente pensa sobre a reação dele, né? Se é uma pessoa que eu acho que vai reagir de maneira agressiva, talvez eu prefira nem falar nada. Sim. Só um parênteses, assim, tu não acha que isso dá uma certa razão para aquela tese do Jonathan Haidt, de que nós somos contemporaneamente pluralistas morais? Porque Jonathan Haidt diz assim, a tese do Jonathan Haidt, o autor da Mente Moralista e outros livros aí que vêm sendo muito lidos e citados. O Jonathan Haidt diz assim, olha, contemporaneamente nós temos uma mistura a nossa argumentação moral mistura argumentos consequencialistas kantianos ou deontológicos e argumentos de éticas das virtudes, e que a gente usa esses tipos de raciocínio moral em domínios diferentes, tipicamente no domínio das políticas públicas, a gente pensa em termos consequencialistas, e no domínio dos direitos, assim, garantias individuais, a gente pensa em termos kantianos, e no domínio mais privado, das relações pessoais, do cuidado com os filhos, ou nos relacionamentos assim, amorosos ou familiares, a gente pensa em termos mais aristotélicos. Então ele acha que a gente tem ele é um pluralista moral. E isso que tu está dizendo parece ir na mesma direção. Você está dizendo que o nosso senso comum hoje incorpora, quando a gente pensa, por exemplo, no sistema punitivo, nas prisões, então a gente usa raciocínios de tipo consequencialista e também retributivistas. Certo. Talvez nesse caso seria ainda mais pluralista, porque no mesmo caso, no mesmo contexto, a gente está usando mais de um. Né? Então, uma retribuição e a parte consequencialista. Uma maneira de pensar isso talvez seja como mais ou menos um equalizador de som. Então, assim, eu vou avaliar esse item agora, né, em termos das consequências desse episódio de responsabilização. As consequências vão ser positivas ou negativas. Então, se eu tenho consequências positivas, isso é uma razão, né, parcial a favor daquela ação. Mas eu posso avaliar ela com um outro canal aqui também, né, com relação, por exemplo, do ponto de vista da retribuição, né, se punir aquela pessoa é adequado, é justo em relação ao que ela fez. E talvez quando essas coisas andarem juntas, a gente tem razões mais fortes. Sim, então a gente tem uma espécie de perspectivismo, assim, né? A gente pode ver o mesmo fenômeno de ângulos diferentes. Múltiplas camadas de análise. Camadas diferentes, né? E tu não tem como impor uma para todos. A gente é sempre tentado. Nenhuma consegue, assim, dizer essa aqui é a única visão, perspectiva válida ou legítima. E outras são aceitáveis se a gente tenta equalizar elas, né? E fazer ver onde é que há sobreposição, onde é que não há, onde é que há incompatibilidade, onde é que não há. Tá, mas vamos adiante, como é que foi a tua pesquisa e quais foram os resultados principais? Certo, então a gente teve 3 condições nesse estudo. Ele foi feito com participantes na época online, né? Participantes vinculados, vários desses, quem acabou respondendo essa pesquisa foram pessoas vinculadas a grupos universitários no Brasil todo.
e o número, né, de participantes foi 180, a gente teve três condições, né? Na primeira, né, os participantes que foram aleatoriamente, né, designados para essa primeira condição, eles leram um episódio, todos eles leram um episódio em que uma pessoa, né, ameaça, né, no pátio de um supermercado, ameaça uma pessoa que está saindo com uma arma e rouba a motocicleta da pessoa, e aí... Um assalto. Um assalto à mão armada, né? Sem dano à pessoa nesse caso, né? O roubo da propriedade, mas com ameaça, né? Mas sem dano à pessoa. E então todos receberam essa informação, mas a parte seguinte foi diferente, né? Os participantes do primeiro grupo, eles receberam, né, a informação de que um grupo de especialistas, né, incluindo, sei lá, psiquiatras e pessoas capazes, né, conhecimento técnico para avaliar o comportamento daquela pessoa, eles sugeriram que ela, né, poderia participar de um tratamento alternativo à punição, que tinha uma grande probabilidade de tornar aquela pessoa menos, né, provável, diminuir a probabilidade que aquela pessoa reincidiria no crime no futuro, mas que esse programa alternativo ele seria pouco efetivo, né? Ele teria bastante chance de fracassar se a pessoa também fosse submetida a uma punição regular, né, no sistema prisional. Na segunda condição, as pessoas receberam o caso inicial, né, o roubo, e a ideia de que tinha a possibilidade de punir a pessoa ou de submeter ela a esse tratamento alternativo, mas que a probabilidade da pessoa reincidir no crime seria similar em ambos os casos. E a terceira condição era uma condição de controle, não foi falado nada sobre tratamento, sobre... Quais consequências? Sobre alternativas, né, à punição regular. E depois disso todo mundo respondeu as mesmas perguntas novamente, né? Qual era a punição que essa pessoa deveria receber, né, em anos de prisão, e depois um conjunto de questões para medir o quanto as pessoas atribuem livre-arbítrio, responsabilidade, culpa, né, para essa pessoa, né, que realizou esse crime fictício. E aí o resultado principal do experimento foi que, bom, as pessoas deixaram, né, elas reduziram bastante a quantidade de anos de prisão, né, recomendados quando elas acreditavam, né, ou foram levadas a acreditar que essa medida alternativa poderia ser eficaz, né, para prevenir a repetição do crime. Elas foram moderadamente, né, menos punitivas quando a punição e a alternativa eram similares em termos das consequências, e elas foram mais fortemente punitivas quando não foi falado nada sobre isso, né, que seria a situação padrão onde nós nos encontramos na maioria dos casos criminais. A gente não está considerando uma alternativa que possa substituir a punição. Sim. Mas, né, acho que tem um outro dado importante, né, tem resultados negativos aqui no estudo que nós não tivemos modificações significativas na atribuição de responsabilidade, de liberdade e de culpa para esse criminoso fictício. Então, o resultado importante para mim, enquanto discussão com os céticos, é que as pessoas podem alterar em grande medida a resposta punitiva que elas consideram adequada, mesmo que elas não se tornem céticas. Elas podem continuar atribuindo liberdade, culpa, responsabilidade àquele que agiu, né, bem ou mal, e ainda assim alternar, variar aquilo que é considerado uma resposta punitiva, nesse caso adequada ao caso. Sim, então a razão cética para o ceticismo como uma razão, o ceticismo moral como uma razão para se adotar práticas penais de responsabilização menos punitivas e mais ou menos irrelevante. É isso? Isso. Eu acho que não só é irrelevante, né, com base em outros resultados que a gente tem também na literatura, eu acho que o ceticismo ele mais atrapalha do que ajuda. Por quê? E ele é muito contraintuitivo. As pessoas têm uma crença bastante estável, forte, robusta, né, que as pessoas são moralmente responsáveis pela maior parte ou praticamente tudo que fazem, e estudos que tentam manipular isso experimentalmente, nesse estudo aconteceu o mesmo, é difícil, né, que se consiga modificar. Cada vez mais estudos têm tido dificuldade para encontrar formas de manipulação da crença no livre-arbítrio e na responsabilização. Sim. E então, mesmo em casos assim que são controlados, no experimento controlado, com condições, com estímulos bastante bem pensados para tentar atacar isso. Então, do ponto de vista geral, das pessoas que não estão lendo
né, esses estímulos controlados, a chance de elas diminuírem é menor ainda. Né? E além do mais, a gente parece ter, né, alguns estudos sugerem que essa crença, essa convicção na responsabilidade no livre-arbítrio, ela é reforçada sempre que a gente se depara com comportamentos negativos, né, com violações morais. Quando a gente vê alguém agindo mal, né, se a gente acredita realmente que aquilo foi errado, né, qualquer tipo de caso, a tendência é que a nossa crença na liberdade, na responsabilização, ela se acentue, né, ela se exacerbe. Né? Sim. Bom, uma outra área a gente podia falar mais sobre isso. Por que será, né, que essa crença na ideia de livre-arbítrio e responsabilidade moral é tão arraigada na gente, e por que tem esse descompasso tão grande? Agora, vários cientistas importantes aí dizendo o contrário, filósofos também. Né? Então, uma outra área a gente poderia falar de novo sobre isso, Marcelo. Mas tem mais sobre esse artigo, tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Certo, deixa eu ver se a gente... Eu acho que ia acrescentar agora, né, sobre essa discussão que talvez fique para outro momento, mas uma das razões talvez para a gente pensar, né, por que é tão forte, talvez tenha razões biológicas, né, eu acho que parte talvez da maneira como a nossa psicologia moral evoluiu. Eu acho que ela inclui um elemento que tem a ver com a responsabilização, né, sobre na evolução da cooperação, por exemplo, talvez a gente tenha desenvolvido isso, né, como uma ferramenta evolutiva para permitir a cooperação na espécie humana. Sim, então o Marcelo tem um outro artigo que fala sobre a evolução moral, da evolução biológica das nossas práticas de responsabilização. E eu acho que outra hora a gente pode fazer uma discussão sobre isso aqui também. Mas podemos encerrar, Marcelo? Certo, acho que talvez só um resumo rápido, assim. Então, se esse artigo, né, se a gente estiver numa direção correta, é possível, né, a gente pode acreditar que é possível modificar as práticas de responsabilização, se nós tivermos boas razões para fazer isso, mas a gente não precisa ser cético para propor mudanças, e eu acho que esses estudos e cientistas, muitos que se engajaram nessa questão também, nós podemos defender, talvez o foco excessivo, né, em liberdade, em merecimento e responsabilidade, ele talvez nos desvie, né, daquilo que provavelmente levaria as pessoas a defenderem, aceitarem modificações. Né? Sim. Talvez se a gente tiver resultados empíricos para mostrarem como nós podemos prevenir. Né, a minha impressão, eu não estudo essa área, mas a minha impressão é que é uma discussão assim, metafísica, como aquelas ceticismos sobre se o tempo é real ou não é real, né? As pessoas podem discutir se o tempo é real ou não é real, mas depois que termina a discussão eles vão olhar a agenda, o que eles têm que fazer, então, né? Então ninguém consegue viver assim, enfim, a experiência concreta da gente parece impor certas demandas, né? Isso parece ser bem arraigado. Sim. Biologicamente, psicologicamente. Então, mesmo que metafisicamente tu possa ter algumas razões para acreditar nisso, tem outras crenças que se impõem. Assim. E não só crenças, né? As próprias emoções. A gente pode sentir indignação, né? É uma reação muito difícil de ser controlada, né? E é um indicativo. É uma das reações características da responsabilidade também. Então tá, eu vou deixar depois o link aqui para o artigo do Marcelo e esse aqui é o blog dele, quem quiser visitar. O Marcelo tem um blog, aqui tem as publicações dele também. O Marcelo tem um canal no YouTube também, para quem quiser conferir. Então tá, muito obrigado, Marcelo. Até a próxima. Joia, eu que agradeço essa conversa.